Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Galo. Tudo bem? Imagino que sim, né, gente? Imagino que sim. Apesar de tudo, imagino que sim. Trata-se, vamos lá. Se temos aí uma felicidade dos torcedores do Galo neste momento, e torcedoras também, ela se configura no alívio. Se há, portanto, uma felicidade possível, ela se configura meramente no alívio, diante de tudo que aconteceu na temporada e diante do que foi esses dois últimos jogos, e notadamente, esse último jogo do Galo, no caso contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. O Galo está na Libertadores de América, na sua fase que a gente chama de pré-Libertadores, que na verdade é a primeira fase, mais ou menos está na Libertadores de América. Foi o mínimo possível que o Galo poderia conquistar, o mínimo do mínimo. Em alguns aspectos, a temporada ainda foi um vexame, mas isso está ligado, evidentemente, às ações dos homens, é isso mesmo, por as piores possíveis em 2022 no Galo. Desde os seus dirigentes, e venho falando aqui durante um bom tempo sobre o que eu acredito ser quase um sequestro do Galo por alguns patrocinadores, investidores, enfim, o que são os R's, na verdade, né? O que são os R's? O que eles querem com o Galo? O Galo nunca precisou deles. Na minha opinião, também não precisam agora. Não precisa agora também. Mas este é um longo debate aí. Um debate que eu travo muito solitário, inclusive, neste caso, porque muita gente aí da comunidade do Galo não está comigo nesse debate, não. Pessoas que acreditam em Papai Noel, né? Acreditam em que investidor que tem dinheiro é bonzinho. Pessoas que não entendem que esses R's aí, eles ganham já um capital político com o Galo, que é muito maior, absurdamente maior, do que quaisquer investimentos que eles tenham feito ou que vão fazer no Galo, gente. Mas este assunto para um outro debate. Neste vídeo eu quero falar do alívio, que foi a classificação, a pré-Libertadores, e precisamos pontuar que foi uma classificação realmente de um time de adultos, de homens. Quando o Galo precisou, teve nos seus jogadores um time de homens, e não um time de meninos. Quando o Galo precisou, o Galo teve, sim, vamos combinar, teve, né? Teve um técnico ali que soube agir minimamente corretamente, digamos assim. Né? Não errou tanto como vinha errando em outros momentos. Né? E nessa partida, inclusive, teve ali alguns acertos também. Teve erros, evidentemente, ele sempre vai ter. Todos os técnicos também cometem erros, mas ele teve acertos também nesse último jogo aí. Bom, eu acho, por exemplo, que um erro é a continuidade da manutenção dos dois volantes. O Alan parece que está de brincadeira, né? Parece que esqueceu de jogar bola. O Jair impressiona a incapacidade dele de se mover dentro de campo. E diante desses dois volantes que não estão apresentando um futebol minimamente aceitável, é injustificável a presença do Otávio no banco de reservas. Esse é um erro, por exemplo, do Cuca. Acho que há um acerto em levar o Heber para campo neste momento, porque a gente percebe um débito físico ali, né? Não está muito bem ali o Alonso neste momento, fisicamente falando. Acho que de certa forma, a gente pensar o Mariano e Guga no caso ali, até para jogar na Neoquímica Arena, foi um acerto também. Né? E acho que, na medida do possível, o Cuca não foi mal. Né? No segundo tempo, ele coloca o Guga vai um pouco mais jogar praticamente um pouco mais à frente, ali, quase como um atacante. E acho que ele termina essa temporada deixando de priorizar alguns jogadores que poderiam ser muito importantes, poderia colocar um pouco mais o Caleb para jogar, poderia pensar mais essa questão do Pavão no banco de reservas, né? E assim por diante. De qualquer maneira, acho que ele cometeu muito mais acertos do que erros nessa partida-chave do Galo. Para foi jogar uma partida contra o Corinthians na Neoquímica, não é fácil, não é nada fácil. O Corinthians é uma equipe que, a despeito de estar com muitos... esteve com muitas reservas em campos. Claro que o Galo também teve aí um elenco fragilizado aí com alguns desfalques importantes, claro, mas se a gente olhar para o Corinthians, não é a mesma coisa. A gente pode até argumentar que muitos jogadores do Galo ali não estão rendendo, mas você precisa entender, né, que tem jogadores ali que estão aí, que já estavam na temporada passada, que rendiam na temporada passada. Há um problema de comportamento nesse time do Galo aí, que acho que passa muito também pelo comando técnico, né? Na temporada tivemos aí, primeiro, a contratação de um técnico que foi pouco bancado por gente importante da comunidade do Galo, e acho que não fazê-lo, não bancar o técnico anterior, ajudou também a pressionar o técnico e também interferiu na qualidade do trabalho do próprio técnico Antônio El Turco Mohamed, né? E acho que a chegada do Cuca foi um erro de gestão, que foi ao passado buscar uma solução que funcionou no passado, e isto
mostra a dificuldade dos dirigentes de olharem para o presente, acharem uma solução no presente para o clube de futebol, de forma que vai ao passado. Isso é um erro, né? E o Cuca chegou e não funcionou muito bem. E foi um Deus nos acuda. E o Cuca cometeu muito erro. E foi um negócio... E essa coisa de eu vou ficar, eu não vou ficar, eu fico, eu fico, que para mim configura um desrespeito ao Galo. Assim como também os dirigentes, ao aceitarem essa situação, se mostrando refém dessa situação aí, também mostraram um pouco entendimento, inclusive, não é só falta de respeito ao Galo, é um pouco entendimento do que é o Galo, gente. A incapacidade de mencionar o que é o Galo. Eles não têm isso. A gente tem no Galo hoje um presidente que é uma rainha da Inglaterra, a gente tem investidores que se comportam como se fossem donos do Galo. Volto a dizer, o Galo não precisa deles. Não precisa deles. Né? E a gente tem um comandante técnico também, que acha que é o melhor do mundo, muitas vezes. Né? Porque a partir da opinião dele, se eu quiser ficar, eu fico, se eu não quiser, eu não fico, tal. O Galo é maior que eles. Eles precisam entender tudo isso. Mas nessa partida precisamos falar que o Galo fez aquilo que se esperava. Foi para um jogo na temporada para fazer aquilo que toda a torcida do Galo esperava da equipe. Um jogo importante. Esse jogo não foi nem brilhante. Não foi tão brilhante. Não foi um jogo fantástico. Não foi uma partida fantástica, mas foi uma partida muito inteligente. Sabendo, por exemplo, atacar quando precisou, sabendo se defender quando precisou, sendo defensivo e reativo em alguns momentos, tentando trabalhar no terço final em outros momentos. Mas o mais importante aí foi o fato de que, dentro de campo, a equipe parecia saber muito bem o que estava fazendo. Né? Parecia saber muito bem, parecia ter um estudo perfeito de como o Corinthians se comportaria dentro de campo, nos seus domínios, e qual era a reação que o Galo poderia apresentar os problemas colocados em campo pelo Corinthians. Então, acho que foi uma partida, portanto, importante. O Galo finalizou até bastante, né? Curiosamente, teve 17 finalizações, que é o mesmo número de finalizações do Corinthians. O Galo continua a ter um jogo com pouca profundidade, como a gente percebe, né? Essa questão da profundidade passa também muito aí pela questão do lateral. A gente tem uma Maria no lateral que não consegue gerar essa profundidade. O Galo tem um problema nas laterais, porque você tem lateral que corta muito, vai muito para dentro. E você não tem, ao mesmo tempo, jogadores de lado que vão muito profundo. Então você não tem profundidade. Neste jogo continuou, é um problema que o Cuca precisa resolver. Mas nós tivemos nesse jogo, de um total de 17 finalizações, 7 que foram em direção ao gol. Isso não é pouco, gente. Isso é um bom número, isso é mais de um terço, que é o mínimo, né, aceitável para mostrar que a maneira como a equipe se comporta no terço final é algo correto. Né? Está funcionando. Isso está funcionando, né? E porque isso estava funcionando, a equipe conseguiu, né, lidar muito bem com esse desafio que foi o jogo contra o Corinthians. Esse tipo de coisa não estava funcionando tão bem em outras partidas. O Galo tinha um número muito alto de finalizações, grande parte delas ia para fora, não ia em direção ao gol. Né? O Galo jogou muito bem, na minha opinião, muito melhor, sem a bola na Neoquímica Arena. E também, como via, fazendo muito pouco. Deixando claro, o Galo teve ali... embora o Galo teve a 14ª melhor campanha como visitante. Isso é muito importante. E na hora que precisou dessa campanha boa, ela também aconteceu. Ao mesmo tempo, como mandante, o Galo foi o 11º do campeonato. Apenas 8 vitórias, 5 empates, 6 derrotas dentro de casa. Empates e derrotas para equipes aí, inclusive equipes que hoje já estão na Série B do futebol brasileiro, que caíram. Né? Então, a coisa é complicada. De todas as partidas, as 38 partidas, foram 15 vitórias, 13 empates, 10 derrotas. Uma campanha muito ruim, muito abaixo de 2021, evidentemente. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês terem ideia, os gols que o Galo fez na temporada. O Galo está abaixo do Fortaleza em termos de gols feitos, gente. Essa questão, por exemplo, de ser o 4º melhor visitante, está correto isso. Isso tem a ver com um time grande, poderoso, que é o Galo. Mas também tem a ver com a maneira como o Galo se comportou, sobretudo a partir do Cuca. E, ao mesmo tempo, essa campanha de 11º dentro de casa mostra claramente que, com Tuca Mohamed, essa campanha era melhor dentro de casa. Isso mostra claramente, gente, que a equipe do Galo, em muitos momentos, se comporta como uma equipe pequena mesmo. Né? Uma equipe que tem dificuldades. Por quê? Porque dentro de casa, pequena não no sentido de jogar com menos posse de bola. No sentido de não saber solucionar os problemas, colocar pelos seus adversários dentro de campo. Então, a equipe trabalha muito com a posse de bola dentro de casa, mas não sabe o que fazer com ela. E aí é muito mais tranquilo nesse sentido você fazer esse jogo fora de casa. Por isso a campanha de 4º melhor visitante, e também por isso a campanha de 11º, né, entre as equipes que mandaram no campeonato, que jogaram nos seus domínios.
E isso claramente mostra que tem um problema com esse jogo do Galo. E que o Cuca vai precisar resolver, porque o Galo não tem se comportado como a equipe grande que foi em 2021. Dentro de campo, essa equipe hoje, ela está abaixo de outras. O Galo, por muito pouco, ficou fora da Libertadores, perdendo vaga. Veja vocês para o América, gente. Não dá para aceitar um negócio desse. Então o momento é realmente de alívio, o momento é de comemorar, né? Mas o momento também precisa ser de observações críticas sobre o que está acontecendo. Olha, o Cuca vai ficar, já decidiram isso, que vai começar a temporada de 2023, vai começar a Libertadores e ainda não vão decidir, não terão decidido isso ainda, né? É muito importante que decidam isso logo, né? É muito importante que olhem para o Galo como a equipe que é, o clube que é, respeitem mais esse galão da massa aí, entende? E definam as coisas logo, gente, para que os processos sejam muito melhor encaminhados para 2023, a partir de agora, inclusive. Vai ficar com o Cuca? Ok. Vamos fazer um balanço profundo sobre o desempenho da equipe. Onde errou, onde acertou. Para decidir se ele tem que ficar ou não. Agora, se não for ficar, tem que correr para buscar um técnico importante no mercado. Ainda há técnicos bons no mercado. O que o Galo está esperando? Que esses técnicos todos arrumem novos clubes? Porque muitos já foram embora. Alguns que estavam livres já estão empregados. E mais ou menos é o que o Galo também parece que está querendo, né? Então precisa decidir logo essa questão do Cuca. Vai ficar? Ok, vamos bancar então o trabalho a partir de agora. Vai sair, que saia logo, que se mande logo do Galo, da cidade do Galo, para que um outro técnico chegue e comece a organizar esse clube, reestruturar essa equipe para os desafios que serão muito grandes em 2023. Tá bom, meus amigos? É isso.